Senhoras e senhores, estamos com mais um Papo e Navalha. E hoje vai ser um Papo e Navalha especial e interessante, porque hoje eu estou com um dos meus mentores aqui, um cara que me ajudou demais nessa caminhada. Ele que é o Papa das Vendas, Giese Júnior. Meu querido, é um prazer tê-lo conosco aqui hoje e com certeza vai ser mais uma aula. Legal, Daniel. Eu que agradeço aí o convite. Para mim é uma honra, uma felicidade estar aqui com você, batendo esse papo, ajudando de alguma forma aí nas vendas. Show de bola. Então, não clique fora desse vídeo, porque aqui tem conteúdo pesado para você que queira se destacar em vendas e em tudo mais nos seus negócios. Gente, lembrando sempre que o Papo e Navalha ele tem o patrocínio da Scolari. A Scolari é uma marca que produz produtos para barbearias. Então, você que tem sua barbearia, que quer entregar para o seu cliente um produto de qualidade, a linha da Scolari ela é perfeita para você, com todos os produtos, desde produtos de insumos, com gel para pré-barba, até pomadas, shampoos de barba, pomada em pó. Então, todos os produtos que você precisa para fazer uma finalização perfeita no seu cliente, você tem na linha da Escolar. Então, procure eles lá que vai ser sucesso com certeza. E também temos o patrocínio da Barbearia Dom Pettini, que tem 3 unidades aqui na cidade de Criciúma, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping e uma no Angelone. Então, de domingo a domingo, você tem estacionamento à vontade, você tem lojas juntas ali que você pode fazer várias outras coisas no momento em que você vai cortar o seu cabelo, além das nossas assinaturas, onde você paga um valor fixo mensal e tem acesso ilimitado aos serviços dentro daquele pacote. Fechou? Aguardamos você lá. Gese, então você é um cara que, como a maioria dos criciumenses, é um forasteiro aqui na cidade, como eu. E como que você vem parar em Criciúma? Você é natural do Paraná, é isso? Isso, Daniel. Eu sou natural de Londrina, no Paraná, e a minha vinda para Criciúma, eu morava em Florianópolis, Santa Catarina já há um tempo. Morava em Floripa, eu era gerente nacional de uma empresa de software, concorrente de uma empresa daqui de Criciúma. E em 2016 eu saí dessa empresa e fui chamado então para vir para Criciúma para ser gerente nacional de vendas da Beta Sistemas. Então eu vim em 2016 para cá, justamente para gerenciar uma equipe de vendas de uma grande empresa daqui da região. Perfeito. Então você vem da área de TI e agora, nos últimos anos, aí se inserindo na área de venda, com foco total na parte de vendas. Eh, a sua empresa, né, foi contratada pela Dom Pettini para fazer o nosso planejamento estratégico, foi a Exato. a primeira. Nós fomos a primeira empresa que você executou um planejamento estratégico, é isso? Exatamente. A Dom Pettini foi 2019, foi Isso. a primeira empresa cliente da Resultados AZ, e justamente para desenvolver o planejamento estratégico. E a gente tem um foco muito grande em vendas, mas eu vivi o planejamento estratégico por vários anos nas empresas que eu trabalhei, e então tinha o know-how da metodologia do planejamento estratégico. Então foi quando a Dom Pettini me contratou aí e a gente desenvolveu esse trabalho que tem ajudado a Dom Pettini nesses anos. Perfeito. Então, esse know-how que você tinha da área de TI, de planejamento de uma empresa gigantesca, como era que você trabalhava, a nível de Brasil, o quanto isso lhe instruiu, foi uma escola para você chegar nos conhecimentos que você tem hoje, no foco que você tem hoje, que são as vendas. Legal. Então, a empresa anterior à Beta Sistemas que eu trabalhei, eu entrei nela em 1994. Tá? Então, desde 1990 eu já entrei na área de tecnologia, comecei a desenvolver sistemas, eu era programador, Uhum. eu fui programador em COBOL, e nessa empresa, que ela foi fundada em 1969, eu entrei nela em 64, em 94, e, e aí, na área de tecnologia ali, no desenvolvimento, já aprendi muito, porque era uma empresa grande, era a maior do Brasil, né? Foi a primeira empresa de informática de processamento de dados do Brasil, só saiu depois do SER, porque era uma empresa do governo federal. Uhum. E ali aprendi muito na área de tecnologia e desenvolvimento, mas em 1999, 2000 ali, o bug do Millennium, Uhum. eu acabei indo para a área comercial.
né? Ah, Eu já tinha experiência com vendas desde os 13 anos, trabalhando numa revenda de carros usados do meu pai. Então, eu ajudava meu pai a vender carros. já estava no Já DNA. estava no DNA. Meu pai foi um grande vendedor de carros, e um grande vendedor, na verdade. E aí, depois de 2000 para cá, então eu mergulhei nesse universo de vendas. E essa empresa que eu trabalhei, que ela é de Blumenau e atuava no Brasil todo, ela me deu a possibilidade de trabalhar junto com pessoas de renome mundial, né? Então, eu tive acesso a mentes brilhantes na área de vendas e comecei a aprender muita coisa em vendas que eu só descobri que eu sabia quando eu saí dessa empresa. Quando eu saí para o mundão, e aí eu comecei a compartilhar algumas coisas, e aí os caras falaram, cara, que loucura que é isso. E aí eu comecei a entender assim, cara, eu tenho um conhecimento que eu nem sabia que eu tinha, né? Porque lá dentro eu trabalhei 20 e poucos anos nessa empresa, e então foi assim, mas tive o privilégio de trabalhar com pessoas assim, muito boas, e aprendi muito com elas. Perfeito. Então, o que você está dizendo é que esse ambiente que você viveu tendo acesso a essas pessoas te deu um crescimento que, no momento, você não entendia como algo fora da curva, porque aquilo era o comum do meio que você estava. Exato. Quando você sai dessa bolha, e aí você percebe que o mundo te percebe com conhecimento acima da média. Exato. Isso acontece muito, Gesi? Então, é uma questão bem interessante. Esse ponto que você tocou é uma questão bem interessante. Eu tenho um workshop que eu tenho feito em algumas empresas falando sobre o poder do ambiente, né? Então, o que aconteceu num primeiro momento comigo? O ambiente que eu estava, tinha pessoas que conheciam muito mais que eu. Então, esse é o primeiro nível que os especialistas chamam de níveis neurológicos, né? O ambiente, o poder do ambiente. Aquele ambiente me trouxe pessoas que eram muito melhores que eu, por isso eu começava a olhar comportamento nessas pessoas e entender em mim o que eu tinha que mudar. E aí, o ambiente mostrou comportamentos que eu precisava adaptar. Tendo em vista os comportamentos que eu precisava adaptar, eu comecei a entender o que eu precisava desenvolver e fui buscar qualificação. Desenvolvendo aquelas habilidades, eu comecei a ter novos resultados. Tendo novos resultados, eu comecei a ressignificar crenças que tinham na minha cabeça. E ressignificando crenças na minha cabeça, eu mudei até a minha identidade. Então, eu não me considerava um expert em vendas. Hoje eu sou, porque a minha identidade foi mudada num primeiro nível, porque eu mudei ambientes. Só que agora, é bem isso. Eu saí de lá e vi assim, eu conheço muita coisa. Mas esse é o perigo, porque se eu ficasse parado e entendendo que eu era melhor do que os outros, eu pararia de crescer. Exato. Então, hoje eu acesso outros ambientes de pessoas melhores que eu, porque eu continuo vendo que eu tenho que melhorar. Cara, isso é muito louco. Porque se você parar, se você não mudar o ambiente, eu costumo dizer nesse meu workshop assim, né? Qual é o melhor lugar para um viciado em crack estar? A Cracolândia, em São Paulo. Porque lá todo mundo é igual a ele. Sim. Todo mundo é destruído, todo mundo é misericórdia de lá, né? Tem que tirar as pessoas de lá. Mas estou falando de ambiente, né? Sim. Então lá ele não vê nada que tem que melhorar. Agora, quando ele sai daquele ambiente e acessa um outro ambiente, ele começa a ver, opa, eu preciso mudar o comportamento. Porque senão o ambiente expele ele, né? E é muito legal você ter essa percepção de acessar, sempre estar pensando em acessar novos ambientes, cara. Isso é muito doido. Bacana. Então, na verdade, você precisa acessar um ambiente em que você vai ser abastecido, vai captar e ter novos insights e pegar novas ideias, e também está num lugar em que você é a pessoa que vai estar distribuindo esse conhecimento. Porque se você só acessar e não distribuir, não faz muito sentido. E aí entra naquela sua fala inicial de que você não desenvolve essa ideia. Faz sentido? Show. Total sentido. Então, o ambiente me transforma, muda a minha identidade, e o sexto nível neurológico é o legado. É quando pessoas olham para mim e vê o que eu fiz e começam a seguir. Opa, se ele foi capaz, eu também quero. E aí eu começo a ficar interessante, porque as pessoas querem me ouvir. Tá, Gés, mas como é que é o caminho? Como é que é isso aqui? Pai, você não podia fazer um curso? Você não podia fazer uma mentoria? E aí essa história toda, né? Porque não adianta o conhecimento ser obeso de conhecimento, mas não compartilhar, não levar. Então aí tem muito a ver, no meu caso, com o propósito, né, de ajudar outras pessoas. Quando eu saí de lá e descobri, cara, eu tenho um conhecimento que é precioso,
né? Uhum. O óbvio para mim é um milagre de alguém, que nós falamos Exato. um pouco atrás, né? Então eu comecei a abrir a minha boca para essa mensagem transformar outras vidas. Cara, eu quero ajudar pessoas a venderem mais. Eu quero ajudar vendedores a melhorar os seus resultados através de um processo que talvez eles não conheçam. Que para mim é óbvio, eu não falava para ninguém, mas agora eu descobri que isso pode transformar a vida de alguém. E aí comecei então a levar essa mensagem. Que bacana. Quando você estava desenvolvendo o teu raciocínio ali sobre ambientes e tudo mais, eu lembrei de um fato que no ano passado a gente fez uma viagem, eu e a Débora. A gente foi fazer um trabalho social na África e depois eu fui prestar uma mentoria para uma barbearia em Londres. Então, a gente sai do Brasil e aí a gente foi na África e aí o ambiente é muito diferente, né? Uhum, Numa pegada de conhecimento muito abaixo do que a gente já uhum, executa aqui no Brasil. E aí os resultados deles, por óbvio, são piores. E na sequência a gente foi para a Europa, né? Um continente muito mais desenvolvido que nós aqui, por exemplo. E aí ficou muito claro essa dinâmica do ambiente. do ambiente. Como o ambiente que você está, ele te transforma. Para bem ou para ruim, né? A questão Isso. da Cracolândia. E faz todo sentido, né? E se você não procura se desenvolver e entender esses mecanismos, muitas vezes você pode ficar preso num ambiente que lhe atrapalha, que lhe Uhum. trava, né? Nessas questões de vendas, por óbvio, e o quanto você vai se desenvolvendo, existem muita coisa que de fato faz sentido e às vezes a gente tem dificuldade de acessar, e existe também alguns mitos, né? O cara nasceu, ele tem o dom da venda. Uhum. Existe o dom ou é algo que você desenvolve? Esse é um tema bastante discutido, né? Mas é assim, existe o lobo solitário, né? Uhum, Tem um livro que é o livro que trata desses 5 perfis dos vendedores, né? E que é o livro chamado Venda Desafiadora. E foi uma pesquisa gigante feita no mundo todo e mapeou os 5 perfis de vendedores. Então, o vendedor nato, aquele que nasceu vendedor, criou-se esse rótulo em função da personalidade e do comportamento. Aquela pessoa que é mais extrovertida, que não tem a timidez ou a vergonha de chegar num ambiente de muitas pessoas, e ele é aquele vendedor da 25 de março, aham, março, né, ou das praças, que ele está cortando um legume, chamando as sim, pessoas, o vendedor de rede, né, esse cara que acessa. Então ficou aquele rótulo que esse é o cara, o vendedor nato, é o que nasceu vendedor, mas isso mudou muito, né? Então hoje qualquer pessoa pode ser desenvolvida um bom vendedor. Então, acabou que mudou um conceito que eu falo muito no meu treinamento, na mentoria, um questionamento, né? A venda é uma ciência ou é uma arte? Porque se a venda é uma arte, o vendedor nasce pronto. uhum, Assim como Picasso, Van Gogh. sim, Esses caras nasceram com o dom, né? Não, mas a venda é uma ciência que você pode aprender, praticar, treinar e melhorar a cada dia. Então, qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade de vendas. A venda não é uma arte. Alguns especialistas dizem assim, ó, ela é uma ciência aplicada com arte. Não, mas ela, cara, ela pode ser aprendida, praticada, melhorada e a evolução. Então, assim, não existe o vendedor nato. Não existe o cara que nasceu vendedor. Existe um perfil de vendedor que é o lobo solitário, uhum, que é destacado no livro A Venda Desafiadora. Esse cara não respeita processo, ele vende, não sabe nem por que ele vende, uhum, mas ele sabe vender. Então ele não replica, ele não é replicável, ele não consegue ensinar como ele vende, mas ele vende. Inclusive as grandes empresas do mundo hoje não querem esse vendedor, porque não executa processo. E hoje uhum, qualquer pessoa o processo potencializa a pessoa. sim, Então um vendedor que executa um processo bem planejado, ele tem mais resultado do que o vendedor nato. E o livro mostra justamente isso. Qual é o vendedor que tem mais resultado? É o cara que nasceu vendedor ou é o cara que aprendeu? E é o cara que aprendeu. com Louco. certeza. Mas é Porque o isso. cara que não respeita o processo, ele vai vender coisas baratas, né? Vamos colocar dessa forma, como você colocou. Poxa, o cara que está ali vendendo, não estou desmerecendo o fato, mas o cara que está vendendo rede, o cara que está vendendo o cortador de repolho lá, pô, ele tem vontade, Uhum. ele tem coragem, mas ele não respeita um processo.
Então ele está vendendo um produto com pouco valor agregado. Uhum. Esse cara treinado e respeitando um processo, ele poderia estar vendendo um avião, poderia estar vendendo uma BMW. É Uhum. essa a ideia? Também, também. O lobo solitário, destacado no livro Venda Desafiadora, ele tem dificuldade de seguir o processo. Uhum. Não é só que ele vende algo barato, ele vende do jeito dele. Eu costumo dizer assim, que esse cara tem uma caixa de ferramenta no corpo dele, uma chave de fenda na meia, um alicate na zorba, e ele usa isso no momento que dá na telha dele, ele não tem um processo. Cara, agora essa situação precisa de um alicate. Uhum. Então ele vai pegando as ferramentas conforme ele entende. Então, ele sim, uma coisa que você falou ali, ele pode ferir alguns princípios universais de venda, porque o princípio está acima da técnica, sempre. Uhum. Não adianta eu ser um expert muito bem treinado e ferir princípios. Sim. Esse princípio vai me pegar. E então, o lobo solitário, o vendedor nato, ele é prejudicado por isso. A intuição, né, e a falta de aderência a processo faz com que ele infrinja alguns princípios universais de venda e, de repente, ele perde de gerar valor no processo de venda e acaba tendo que discutir preço. Uhum. Né? Então, um avião que ele poderia vender por, sei lá, 80 milhões de dólares, ele vai ter que vender por 78, mas Sim. 2 milhões saiu do lucro de alguém. Sim. Né? Então, porque ele quis dar o jeitinho dele. Perfeito, perfeito. E nessa ideia de que as personalidades elas influenciam na venda, o que seria uma boa personalidade ou uma personalidade que vai ter uma dificuldade a mais, se é que existe? Uhum. Legal. Eu tenho uma formação que é em analista enneagrama, né? Eu fui formado pelo Márcio Schutz de Florianópolis, é o maior precursor de enneagrama no Brasil. Foi entrevistado pelo Jô Soares 11:30, tem lá no YouTube um vídeo dele, muito legal, o cara é fantástico. E aí, eu vou usar um exemplo, né? Eu treinei muito vendas. E aí eu fui gerente nacional de vendas, eu vendi em média 15 milhões por ano de software, tanto na outra empresa como quando a gente estava aqui na Beta Sistemas. E só que tinha um aspecto que eu tinha um salário na minha folha de pagamento e aquilo me dava uma tranquilidade para fazer o que precisava fazer sem a pressão de, cara, você tem que vender, senão você não tem salário. Uhum. E isso não demonstrou a carência emocional ou os vícios emocionais que eu tinha para venda. Beleza. Aí eu abri a Resultados AZ e saí dessa empresa e montei a minha estrutura e fui para vender. E aí eu precisava, o vendedor faz o salário dele todo mês. E nesse momento eu comecei a descobrir aspectos da minha personalidade que não ajudavam em vendas. Por exemplo, eu sou um cara, a minha personalidade dentro do Enneagrama, eu tenho um forte do tipo 9, que é o mediador, é um cara que se dá bem com todo mundo. Ele é um grande articulador, é um cara que mede as palavras, que a minha mente naturalmente procura boas palavras para não te ferir. Uhum. Só que o aspecto ruim é que eu evito conflito, inconscientemente. Então, quando eu estava numa mesa de vendas, que eu precisava exercer a persuasão e a comunicação assertiva, falar o que precisa ser dito e conduzir o cliente, eu deixava ele na inércia. E aí a inércia não me ajuda a vender. Eu estava, sem perceber, ferindo princípios de venda, porque a minha personalidade não deixava que eu fosse persuasivo. Tipo assim, não, fala o seguinte, cara, assina aqui que é isso que você precisa mesmo. Num aspecto mais grosso, né? Eu sempre dou esse exemplo no meu treinamento, né? Eu ligava para um cliente e perguntava assim, ô fulano, tudo bem? Gies, da Resultados AZ, assim assado? Ô, quando é que fica bom para você me receber, pra gente tomar um café e marcar uma visita? E ele falava assim, tá, Gies, eu vou ver aqui, depois semana que vem eu te aviso. E eu falei, tá bom, beleza, porque eu não queria ser invasivo. Eu achava, na verdade, que era invasão, mas não era. Eu só perguntava para ele porque eu precisava permissão para tudo. Ô, posso te ligar? Ô, posso... E aí a persuasão saía do circuito e isso não me fazia vender, porque eu deixava o cliente na inércia. E ele acabava não seguindo no processo. Então, o que eu percebi analisando a minha personalidade? Cara, eu preciso mudar isso, porque senão eu não vendo. Eu preciso mudar isso, senão eu não vendo. Aí eu lembro de uma frase de um grande mentor meu, que ele falou o seguinte, é uma frase até forte, né? Precisa entender o contexto, mas no meu caso me ajudou muito. Ele falou assim, ó, que antes chore o filho dele do que os teus. E aquilo eu nunca esqueci essa frase. Eu falei, mas como assim? Vitor Vieira, cara, você está indo para uma venda e o teu filho continua chorando, porque você não tem dinheiro para pagar aluguel, você não tem dinheiro para ir no mercado, e aí por você não ser persuasivo, não executar o que você sabe que você pode fazer,
você está deixando o teu filho chorando e o dele está dando risada. Uhum. Então, já que as técnicas não estão funcionando, muda a técnica. Que o filho dele chora e o teu não. Aham. Eu sempre entendo a venda como uma via de mão dupla, que ela vai ajudar os dois lados, Sim. né? Então, eu tô vendendo uma solução pro cara. Pode ser que o cara não entendeu ainda que ele precisa daquilo. Uhum. Eu tô falando num contexto de que, cara, eu tô te vendendo uma solução, não aquele cara que tá empurrando qualquer coisa pro Sim, cara sim. e... Porque tem o vendedor preparado, que ele vai ter uma boa técnica e uma boa índole, vamos dizer assim, e o cara que não. Mas, então, o que acontece na maioria das vezes é que o cara não está preparado para entender e fazer o fechamento, né? O Isso. grande detalhe da venda, muitas vezes, que eu percebo, e eu lidero uma equipe aí com mais de 20 pessoas, em que tem barbeiros que têm um resultado excelente na execução de serviços, Uhum. porque o serviço não é ele que capta, né? A marca traz e bota o cliente na cadeira Uhum. dele. Uhum. Nesse processo ele é passivo, Uhum. né? Porque ele está executando algo que foi deixado ali para ele executar e ele faz isso brilhantemente. Porém, a parte da ação que é, beleza, Jéssica, tu tá na minha cadeira aqui, eu tô cortando teu cabelo, eu sei que tu precisa de um bom shampoo, teu cabelo tá afinando, tu precisa de uma pomada para finalizar, e eu passo meia hora, uma hora contigo na minha cadeira e eu não te entrego essas soluções. Uhum. Ou às vezes, eu percebo também que o que acontece? Eu converso contigo sobre todos esses produtos, mas na hora de fazer a pergunta que vai fechar a venda, eu não faço, Uhum. né? Queres levar o shampoo hoje? Queres levar a pomada? E aí eu não faço isso. E o que acontece muitas vezes? Quando esse cliente ele quer esse produto, mas ele não recebeu essa pergunta, ele chega no caixa e a menina diz: é só isso? Tá precisando de um shampoo, de uma pomada, alguma coisa? Ah, eu vou querer levar o shampoo que ele falou. E aí, por eu não ter fechado a venda lá, a comissão vai para a menina do caixa. Uhum. Então, isso é uma crença limitante que faz a gente fazer todo o processo e na hora do fechamento, como você falou, você não dá o checkmate? Com certeza. Uma das coisas, Daniel, um dos problemas de venda é não pedir a venda. Caio Carneiro fala isso, né? Caio Carneiro e Flávio Augusto, eles diziam, os 10 principais erros do vendedor hoje, um deles é não pedir a venda. É conversar com alguém e não falar, e aí, vamos levar? Vamos fechar? Uhum. Né? Então, isso é o resultado final. Mas o que a gente precisa entender? Né? A venda ela é um processo. E mesmo na barbearia, já treinei tua equipe ali, já fiz workshop com eles, né? A venda é um processo, a venda não é uma coisa só. E esse processo é como se fosse uma corrida de passagem de bastão. Sabe aquela corrida, o revezamento 4x100? Uhum. Que sai um corredor e passa o bastão para o outro e outro. Sim. O cara final não pode chegar lá na linha de chegada sem o bastão na mão. Se chegar Uhum. sem o bastão, perdeu a corrida. Não embora passou em primeiro, perdeu a corrida. Uhum. Então, a transição entre as fases do processo de vendas, que é importante numa empresa como uma barbearia, que tem um caixa, que tem alguém que lava o cabelo, que às vezes é o mesmo barbeiro, Sim. que tem o barbeiro que corta. Então, esse processo precisa estar muito alinhado para que seja intencional. Eu saiba, olha, ele chegou no caixa, a fase é tal, ele está começando ali a conversar com o barbeiro, a fase que está acontecendo é tal, agora ele está deitado, o serviço sendo executado. Então, existe um processo. Se eu tiver clareza desse processo, o que eu sempre digo, um princípio universal de vendas, fechamento é consequência e não é técnica. Uhum. Então, por mais que precise a pergunta, e aí, vamos fechar? Mas ela é uma pergunta só para desencargo de consciência, porque o processo foi bem feito. O primeiro corredor saiu, entregou o bastão para o segundo, entregou para o terceiro, chegou para o quarto, que é o fechamento, é só uma consequência. Ó. Tudo o que aconteceu mostra que esse cara vai comprar. Uhum. Então, eu vou pedir só para tabela. Uhum. Mas eu sei que ele vai comprar, porque eu cumpri todas as fases. Né? Mas Neil Heckman, no livro dele, Spin Selling, ele diz o seguinte, a maior pesquisa em vendas no mundo, todas as vendas que foram usadas mais técnicas no fechamento, o nível de satisfação desse cliente pós-compra era muito maior. Geralmente ele devolvia. Porque quando eu uso técnica, eu estou trabalhando com a emoção. É uma venda por emoção. E não uma venda emocional. Sim. O processo de decisão é emocional. Mas se eu uso muita técnica, eu tiro o cliente da razão, trago ele para a emoção e ele decide sem perceber. E quando ele acorda em casa, ele fala, pá, não precisava desse trem. Uhum.
E aí não gostei. Sim. Vai responder uma pesquisa de satisfação? Não, não queria. Uhum. Gramado, comprei 3 apartamentos uma época ali, devolvi no outro dia. Eu estava num ambiente totalmente emoção. Não pense com o neocórtex. Sim. Não use a razão. Aqui é tudo emoção. Champanhe estourando, sininho Sim. batendo, tal, não sei o quê. Não vai pro racional. Então é assim, a chamada, vamos fechar, precisa ter, mas essa chamada é consequência das fases anteriores. Por isso que o Uhum. fechamento é consequência e não técnica. Entendi. Se for só técnica, esse cara não volta na barbearia. Entendeu? Isso, que não é o ideal para o tipo de negócio que nós temos, que é recorrente, né? Eu sempre falo muito para a galera, cara, identifica um problema do cliente e apresente Isso. uma solução. Jamais venda porque, esse cliente aqui, tudo que eu oferecer, ele vai comprar e aí ele leva o que ele não precisa. E nesse aspecto, nós já falamos isso para a tua equipe, né? E eu sempre olho, né, a barbearia. A barbearia tem uma condição totalmente diferente da minha, por exemplo. Sim. Eu já visitei clientes para vender para ele, que ele estava no ambiente dele, na mesa dele, e eu sentei como visitante, às vezes até numa cadeira mais baixa, Uhum. né, se sentindo menor, que o cara Sim. cria um ambiente para ele ser maior, já teve isso também. E aí você está num ambiente que você é desconhecido, que você está desprotegido. O barbeiro, o cara entra na barbearia, vai no caixa, senta na cadeira dele, ele baixa um pouquinho a cadeira ou levanta na altura do cara, mas o cara tá ali 30 minutos disponível, o ouvido próximo da boca do barbeiro, e aí o maior elemento de levantamento de necessidade, que é a fase 4 do processo de vendas, tá ali, a cabeça do cara tá na... E o barbeiro vai ter 30 minutos para ele ir. Então, cara, é assim, Daniel, eu sempre digo assim, a venda ela é muito estratégica e intencional. Intencional porque tudo que eu vou falar e tudo que eu vou fazer durante essa reunião de vendas tem um propósito. Uhum. Eu quero atingir um objetivo. Seja de relacionamento, de fortalecer o vínculo ou de vender para o cara. Ou de entender uma necessidade. E estratégica porque eu preciso treinar. Uhum. Flávio Augusto, que é um grande bilionário, mas não precisa referência, Sim. ele falou o seguinte, na minha empresa, todas as semanas nós treinamos venda. Todas as semanas. Então, a estratégia, ela vem... Quando a gente fala essa palavra estratégia, o que é estratégia? Estratégia é treinamento. Cara, treinamento. A minha estratégia é isso aqui. Né? É o básico, é repetir o óbvio. Exatamente. Eu estava lendo um livro hoje de manhã, do Luciano Subirá, e ele falando o seguinte, tá? Cara, o cara que mora perto de um exército, ele não vê os... Ele acha que o milico tá lá, deitado na rede, esperando a guerra. Não, cara, os caras estão treinando todo dia. Sim. Treinando. E no Brasil, eles estão anos a fio treinando sem ir para a execução. Mas é estratégica, é intencional. Tem que estar preparado. Tô treinando. A hora que suar o gongo lá da guerra, os caras estão prontos. E o erro de vendedor é isso. Não treinar, não ser intencional, e quando precisa ir para a batalha, ele não sabe o que fazer. Uhum. E aí ele fica suscetível a uma série de variáveis. Essa parte de treinamento, porque assim, das partes que eu já estudei de venda, tudo, tem uma questão que é o seguinte: antes de comprar o meu produto, o cliente me compra. Uhum. Né? Então, toda essa parte comportamental, vestimenta, ambiente, vão me levar ou não para esse fechamento. Perfeito. Faz sentido? Total. Porque uma das questões, às vezes, que acontece muito vou puxar muito para a questão da barbearia, que é o que a gente trabalha e tem muita gente que consome esse conteúdo, né? Do nosso nicho. O barbeiro, às vezes, ele não se preocupa com a vestimenta dele, se está limpa, se está organizado, se ele está aciado, se o ambiente dele está limpo, o nível cultural, às vezes, dele e do cliente. Então, às vezes, claro, vai sentar um cara na minha cadeira que o nível cultural do cara é aqui em cima, muito distante do meu. O que eu faço nesse momento, se eu não consigo trocar uma informação com ele? Eu sempre opto pela ideia de, cara, vou perguntar e deixar o cara falar. Né? E demonstrar interesse no que ele está me contando. Mesmo que eu não tenha nada para falar, mas eu tive um treinamento com um cara que você conhece, que é o Douglas Oviano, e ele disse para mim uma vez o seguinte, cara, as pessoas, o que elas mais gostam de falar é sobre elas. Então, o papel do vendedor é ouvir. Né? Exato. O próprio Caio Carneiro fala, cara, numa venda, tu tem que ouvir mais o cliente do que falar. Exatamente. Né? Então, tudo isso são coisas que a gente pode aprender. Com certeza. Para estar aplicando. E muitas vezes a gente não tem noção de o quanto isso de fato impacta no resultado ou não. Então,
nesse caso, a estratégia, dependendo do meu público-alvo, é uma, dependendo é outra. Faz sentido isso? Com certeza, com certeza. Eu entendia, antes de me tornar um expert em vendas, né, de mergulhar e estudar e estar junto com mentes brilhantes aí no mundo todo, eu entendia que a abordagem, que se falava muito no termo rapport, né? Rapport, Isso. conexão. O que significa rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa que significa entrar no mundo do cliente. Uhum. Né? Então depois eu fui investigando isso aí, estudando mais sobre persuasão, porque tem um curso só sobre persuasão. E aí eu fiquei impressionado como tem livros inteiros falando só sobre o rapport, só sobre a abordagem. Uhum. Né? Então, Nicholas Butman, que escreveu o livro Como Convencer Qualquer Pessoa em 90 Segundos, fantástico, o cara é um PhD, ele diz o seguinte: os 90 segundos iniciais de qualquer conversa definem o tom de todo o restante dela. Cara. Então foi do Nicholas Butman que veio aquela frase, né? Ó, você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Sim. O Pedro Calabresa ele diz o seguinte: 7 segundos a mente decide se gosta de você ou não e você não consegue mudar isso. Então são nos primeiros segundos iniciais de qualquer conversa que define. O Jack Schaefer, do Manual de Persuasão do FBI, ele fala o seguinte: nós não temos a capacidade. Vamos supor que eu entrei nessa mesa aqui e conheci o Daniel pela primeira vez. Eu não tenho a capacidade consciente de fazer o meu cérebro não pré-julgar você. Uhum. Então, quando eu chego na tua presença pela primeira vez, o meu cérebro está lendo e buscando elementos se parece comigo ou não. Ele de forma inconsciente. Inconsciente. Né? Márcio Schultz ele diz o seguinte: o cérebro processa 400 bilhões de bits por segundo. Cara. Nós só somos conscientes de 2.000. Meu Deus do céu. Então, a minha realidade, o que eu chamo de a realidade, perto da percepção do que é processado no meu inconsciente, no subconsciente, não é nada, é 0,006015%. Então, não é nada. Então, tudo é inconsciente. Tudo é inconsciente, né? Então, essa abordagem, essa aproximação, ela precisa ser muito intencional, porque é ela que define se a venda vai ser legal ou não. Então, isso é fantástico. Então, a questão da... Porque o Jack Schaefer, no livro dele, ele fala o seguinte: o espectro da amizade, né? Então, o meu cérebro tem uma máquina dentro dela, como se fosse um detector de metal, que quando eu chegar na tua presença, ele vai começar a fazer uma leitura e vai posicionar o espectro da amizade em inimigo, neutro ou amistoso. E isso se dá em função da linguagem não verbal. Né? Porque apenas 7% do que você fala influencia a outra pessoa. Só 7%. O restante vem do tom da sua voz e da linguagem não verbal. Então, não é o que você fala, é o que você faz, é como você se vê. A questão do visagismo, do teu cabelo, das linhas retas, da tua roupa, tudo isso vai entrar no julgamento inconsciente do cliente. De repente, ele vai falar, cara, eu não confio. E se ele não confiar, você quebrou o elemento da primeira passagem de bastão, que é a abordagem, que é o rapport. Se eu não confio em você, eu não falo dos meus elementos emocionais, das minhas razões emocionais. A fase 4 do processo de vendas é entender necessidade, mas eu só falo de mim para quem eu confio. Então, a fase 3 é eu preciso me conectar, ele precisa confiar em mim para ele abrir a vida dele para mim. Se ele abrir a vida dele para mim, eu vou entender exatamente, não só o que ele precisa, os produtos, mas por que ele precisa e por que aquilo é importante para ele. E aí o fechamento é quase que uma consequência. Então, o processo, quando ele é quebrado, e é muito legal entender isso. Cara, onde eu estou falhando? Você está falhando aqui, ó. Para de falar isso, começa a falar assim. Então, é dessa forma. A abordagem ali, essa... E aí, dentro da abordagem, respondendo uma outra pergunta que você falou, né? Você citou o Caio Carneiro, né? O Caio Carneiro tem uma frase que é: o vendedor é um perguntador profissional e não um falador inconveniente, né? O Jeffrey Gitomer, escritor da Bíblia da Venda, ele fala o seguinte, cara: as vendas realizadas envolvem 25% de você falar e perguntar e 75% de você ouvir. Então, vender a palavra vender significa desvendar razões emocionais que o cliente usa para comprar. Então, não tem nada a ver, Daniel, com o seu produto. O produto é só um meio. Meio do quê? De ele realizar alguma coisa. Ah, eu sou calvície, né? Eu sou careca. Beleza. E o produto? Ah, o Daniel tem um implante ali, uma prótese capilar. Uma prótese capilar. É o produto. Só que ele é só o meio. Meio do quê? Meio de eu parar de sentir constrangido. Você entendeu? Que a venda é
Por que você quer a prótese? Uhum. Eu quero para melhorar a minha imagem. E por que melhorar a tua imagem é tão importante? Porque eu não sinto bem no grupo que eu tô. Aham. O grupo me vê diferente. Então, o produto é um meio para chegar lá onde ele quer. A razão A é razão é aquela. a dor dele. Isso. É a dor. E o barbeiro, com o cara deitado, vê uma caspa. Uhum. Vamos perguntar. Há uma caspa. O cara viu a caspa e falou o seguinte: bom, eu tenho um produto para caspa. Ou você não quer comprar esse produto para caspa aqui, não? Ó, esse produto é 100 ml, ele é muito bom, você vai aplicar, não sei o quê, não sei o quê. Falando de característica. Uhum. Né? O Philip Kotler, ele diz o seguinte: característica remete a preço. Tudo que o produto é, não agrega valor. Tudo que o produto é, não agrega valor. Então, se eu vi a caspa, assim, ó, percebi aqui que tem uma caspa no teu ombro, tal, não sei o quê. É sim, cara, eu tenho uma caspa no meu ombro. Tá, isso te incomoda? Sim, me incomoda. Quando eu vou entrar no lugar, tenho cuidado de bater. E aí eu tô achando uma razão emocional que afeta a vida dele, que o produto só vai ser a cura. Então, primeiro eu entendo a necessidade, o porquê, e depois eu apresento o remédio. E os vendedores fazem, ó, eu tenho um remédio. Tá, mas eu não tenho a doença? Aham. Tá, mas eu tenho um remédio. Então, quando tu faz o cara falar da dor dele, tu traz ele para o ambiente de dor e ali Exatamente. ele decide que precisa. Exatamente. E aí você falou a palavra mágica. Ele precisa falar. O comprador, o cliente precisa verbalizar. Porque é como se fosse um antídoto. Né? Os especialistas dizem o seguinte: se você fizer um transplante de coração, né? Você passou recentemente aí por uma cirurgia, né? Se você fizer um transplante de coração, você precisa tomar remédio o resto da vida, porque o cérebro humano rejeita o coração transplantado, porque não é um elemento da história dele. Ele identifica um elemento estranho, um corpo estranho, vou rejeitar esse coração. Quando o vendedor vem e fala para o cliente: ó, esse produto é bom, a psicologia do comportamento humano diz: afirmações geram conflitos e perguntas resolvem problema. E quando o cara vem e fala assim: ó, esse produto é bom, essa afirmação não é um elemento do cliente. E o cérebro dele rejeita do mesmo jeito, como se fosse um coração transplantado. Cara. Ele fala: não, eu rejeito esse argumento. Porque não é meu. Porque não é meu. Agora, quando eu falo: ó, tem uma caspinha aqui no teu ombro, isso te incomoda? Sim, me incomoda muito. Você gostaria de parar de ter? Pá, se isso me ajudar. Você está entendendo que ele está verbalizando? Saiu dele. Se sai dele, volta para ele. Ó, saiu dele, eu quero parar de ter caspa. Deixa eu te mostrar um produto aqui que vai te ajudar a parar de ter caspa. Olha isso aqui. Tá voltando para ele algo que saiu dele. Ele não rejeita porque saiu dele. O cérebro entende: eu preciso. Isso é meu. Isso é da minha história. Isso é um elemento da minha história, não é um elemento do vendedor. Porque quando o vendedor fala de características, qual a necessidade que está vindo à tona? A necessidade de vender e de eu ganhar comissão. E eu estou desprezando a necessidade dele. E aí, quando eu coloco a minha necessidade de vendedor sobre a necessidade do cliente comprador, acabou, matou a venda. Perfeito. E isso serve, Gese, me corrija se eu estiver equivocado, inclusive para gerenciar pessoas, né? Porque da mesma forma que eu posso te vender um produto, em algumas vezes um gestor de vendas ou um gestor de pessoas, eu preciso te vender uma ideia. O que não deixa de ser parecido o processo. Então, muitas vezes, principalmente das antigas lá, das antigas que eu digo 30 anos atrás, o chefe chegava com um processo e dizia: cara, executa isso aqui, é dessa forma e não me pergunta por quê, só faz. Né? E a coisa acontecia mais ou menos daquela forma. Hoje, as pessoas querem saber a razão de tudo. Né? Então, às vezes, cara, eu preciso vender mais aqui e aí eu preciso mentorar o meu time. Nesse processo de mentorar o time, eu preciso acompanhar esse passo a passo da venda para fazer com que essa ação dele seja algo percebido como uma iniciativa dele e não uma imposição de cima? Isso. O processo de venda se aplica a qualquer relação humana, né? Porque nós estamos falando de vender um produto, mas eu quero vender uma ideia. Aí eu estou com um grupo, é uma coisa que acontece muito rápida, mas ó, nós precisamos escolher uma pizzaria. Eu acho que o Douglas Roviano falou no curso dele. E, cara, esse processo é uma venda. Eu vou precisar vender uma ideia. Aí entram as personalidades, né? A minha, por exemplo, o mediador. Vamos Natal? Beleza. Para mim, qualquer coisa. Mas tem o Donald Trump, que é o... Não, vai ter que ser a minha. Né? Mas é exatamente o que você falou, cara. A venda, ela se divide em 8 fases. O processo universal de vendas, eu nasci em 1974. Não parece, mas eu nasci lá em 74. E lá em 74, Philip Kotler tinha escrito um livro já que chamava As Fases da Venda.
Então, isso que eu estou falando de fase da venda não é uma coisa nova, é nova no Brasil. Sim. Porque, em média, 8% dos vendedores brasileiros aplicam alguma técnica de venda consultiva, ou seja, tem um campo gigante para a gente mostrar para o vendedor que a venda é um processo. E o Philip Kotler já dizia, cara, a primeira fase da venda é preparação e planejamento. Jeffrey Gitomer diz que 60% da venda depende de um bom planejamento, 60%, 40% é o restante. Depois vem a prospecção. Prospecção é encontrar o seu cliente. Prospecção significa, essa palavra vem do garimpo, do minério. Prospecção é atribuir valor a um pedaço de terra para saber se eu vou comprar e saber se tem ouro. Então, a prospecção vem disso. Prospectei, vem a abordagem. A abordagem é o primeiro contato com o cliente. Primeiro contato. Vou estender a tua mão, te cumprimentar, perguntar o teu nome, falar o meu nome. E aí começa a conexão. E dentro dessa abordagem, existem os elementos que eu chamo do ciclo do poder. O Robert Cialdini fala no livro dele, Persuasão, que a influência começa antes da primeira palavra. Ele diz o seguinte, cara, não é mais você fazer o teu cliente gostar de você. Conexão não é isso. Conexão é você fazer com que o teu cliente perceba que você, vendedor, gosta dele. Então, o primeiro nível da conexão é o teu cliente perceber que a sua atenção está nele. Percebendo, ele começa a prestar atenção em você. Prestando atenção em você, ele começa a te escutar, porque escutar é diferente de ouvir. Escutar é cognitivo. Ouvir, eu estou ouvindo o barulho de um ar-condicionado aqui, mas eu estou te escutando. E te escutando, ele começa a confiar. Confiando, ele fala mais dele. Falando mais dele, eu entendo. Entendeu? Então, como a fase 3 ela é fundamental, porque se ele não confia, ele não fala para mim. Se ele não fala, eu não entendo. Se eu não entendo, eu mostro o que eu quero vender e não o que ele precisa. E se ele percebe isso, ele está de olho no meu dinheiro. E aí entra em ação o cérebro reptiliano, que ataca e fuga e vai correr do cara. E as vendas, às vezes, são perdidas por detalhes. Então, respondendo a tua pergunta, sim, em qualquer relação com a tua mulher em casa, tem um processo. Eu vou me aproximar. Conexão, entender necessidade, apresentar como eu resolvo o problema, negociar e ir para o fechamento. Qualquer... É isso, cara. Funil de vendas é isso. Perfeito. Eu tenho uma coisa que eu já percebi em mim, que assim, eu sou um cara relativamente competitivo, né? Então, eu quero resultados na empresa, eu mentoro o meu time para eles terem resultado, porque o resultado deles é o resultado da empresa. Então, nosso trabalho é estar se desenvolvendo e desenvolvendo as pessoas. Mas tem áreas da minha vida que eu não ajo com essa competitividade. Normalmente, como que funciona para mim, né? Vamos dizer que eu elejo as minhas guerras. E eu já fui questionado sobre isso. Por exemplo, se eu for convidado para a gente ir num futebol, eu vou jogar bola lá, eu tô me divertindo, cara. Não que eu jogue, né? Mas eu tô lá brincando. E eu não tenho essa competitividade para ir lá e, tem que ganhar essa pelada aqui. E eu já fui questionado assim, poxa, cara, mas tu não te importa? Esse cara, não. E já em outras áreas eu tenho uma certa dificuldade em admitir a derrota. Eu quero ganhar. O porquê que isso acontece? Há uma razão para isso? Porque eu percebo que, da mesma forma, às vezes tinha parceiros nossos, que a gente estava brincando, por exemplo, numa pelada da empresa. Lá o cara tinha uma competitividade muito grande, na empresa também. E às vezes o contrário. O cara lá não admitia perder e aqui, para ele perder, estava tudo certo. Por que a gente age dessa forma? Então, eu vou ir para o lado do que eu sou analista, né? A ferramenta do Enneagrama, que é só uma ferramenta complementar, só não, né? É uma ferramenta complementar de análise de comportamento e de personalidade. Segundo os especialistas, nós temos 9 tipos de personalidade, né? Basicamente, o Enneagrama ele te mostra assim, qual é a lente, o óculos invisível que eu estou usando, e esse óculos faz com que eu veja o mundo e perceba o mundo de uma forma diferente. Então, por exemplo, você está falando aí do tipo 3 no Enneagrama, que é o performático. E aí, um tipo no Enneagrama, ele tem outros subtipos, né? Então, de repente, o que você falou eu vejo muito em mim. Então, eu sou um cara mais performático profissionalmente, na rua, no ambiente corporativo, dentro da empresa, mas em casa eu tenho um comportamento modificado e aí eu vou mais para esse lado meu mediador. Né? Então, você, na empresa, tem um lado competitivo do resultado, do tipo 3,
que evita o fracasso, quer ser reconhecido, quer ter resultado, Uhum. né? E vai depender muito dos 3 aspectos. Se você é mais social, pensa no grupo, mais sexual, pensa só em você, né? Ou você é autopreservação, então isso influencia também na maneira. E aí vai te posicionar dessa forma. Não dá para. Eu não sou um mestre nisso, né? Mas não dá para também falar das crenças que estão atuando constantemente. Sim. De repente tem uma crença porque você quer provar alguma coisa e nem sabe que isso. Então, no Uhum. mundo corporativo te faz ter um comportamento, mas quando você está jogando bola, não, aqui é um ambiente que eu estou tranquilo. Aqui é um ambiente que o meu cérebro nem está sendo ameaçado. Mas essas 9 personalidades, Daniel, ela muda completamente. É como se fosse. Eu não jogo xadrez, minha esposa joga, meu filho de 9 anos também joga, mas o xadrez, algumas peças só andam para o lado, outras só vão para frente. Então é basicamente assim: eu começando a entender essas personalidades, eu começo a saber que o Daniel ele vai para frente e vai para o lado. Não adianta eu querer que ele dê ré, que não vai dar ré, porque ele não tem a competência emocional para isso. Então, tentando explicar um pouquinho o porquê dessa. É isso, cara. É personalidade, são crenças, formação. 60% vem de como os nossos pais nos formaram, mas sempre vai ter isso aí, cara. O cara é mais perfeccionista, Uhum. o cara é mais. Busca ser admirado, ser querido por todos. Então, isso vai mudar muito, depende do aspecto da personalidade, realmente. Certo. Hoje se fala muito na questão emocional, né, do teu comportamento, o quanto isso influencia eh, em todos os aspectos da vida, né? Uhum. Então, às vezes, aquela coisa de a tua mente estar num ambiente conturbado e você não consegue, num mundo corporativo, desligar aquele botão lá dos Uhum. problemas extra que você Sim. tem, e por mais que você tente ali, de alguma forma, colocar uma venda nisso ou não expor isso, mas essa emoção ela acaba Uhum. transformando aquele seu resultado. O quanto isso hoje impacta, e se já tem um estudo sobre isso, nessa questão da experiência emocional nos resultados. Legal. Então, estão dizendo hoje que a inteligência emocional é a moeda mais valiosa que existe, né? Usando uma frase, eu participei de um curso de inteligência emocional com o Thiago Brunet e ele fala o Ele seguinte, é né? Cara, muitas pessoas sentam em mesas em função do seu currículo, mas não conseguem permanecer nas mesas em função do seu comportamento. Isso Cara, tem isso a ver com inteligência é emocional, poderoso. né? Eu tenho QI para sentar na mesa, mas eu não tenho o QE, que é a inteligência emocional, para permanecer na mesa. Então, o comportamento me fez sair de ambientes em função de inteligência emocional, porque o comportamento é, numa última análise, fruto de inteligência emocional, né? O Tim Herbert, no livro dele, O Segredo da Mente Milionária, ele fala o seguinte, né? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram os resultados. Então, o que eu pensei gerou uma emoção, a emoção gerou ação e a ação gerou o resultado. Então, a minha ação, o meu comportamento é fruto de um processo emocional. Não existe comportamento desassociado de um processo emocional. Não existe processo emocional desassociado de um processo de pensamento. Então, quando esse cara está se comportando errado, ele está pensando errado. Em última análise é isso. Por que ele está pensando assim? O que está acontecendo? Que crenças que estão fazendo esse cara pensar assim? E por isso não tem o resultado que ele espera, né? Ele fala assim no livro dele: se os teus resultados não estão bons, então, se o fruto não está bom, muda a raiz. O que é a raiz? O pensamento. E o pensamento, li recentemente um livro do Tony Robbins, O Poder Sem Limites, e ele fala do ciclo do reforço de crenças limitantes. É muito poderoso. Porque ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, o ciclo de reforço de crença é assim, você tem uma crença limitante ou uma crença impulsionadora. Mas o cérebro ele entende o seguinte, crença não necessariamente é verdade. A crença não precisa ser verdade. Aí eu acredito muito que eu sou um fracassado. Pô, eu acredito, é a crença, mas não é verdade. Mas eu posso... Então, a crença, o cérebro identifica a crença e o que o cérebro faz? Bom, Daniel, já que você acredita que você não é bom em oferecer produtos para um cliente que está na tua carteira, na tua cadeira, eu vou te entregar uma pilha descarregada para você executar essa ação. O que o cérebro vê? Já que você sabe que não é bom, que você é ruim nisso, por que eu vou te dar uma pilha boa
para um troço que você nem sabe fazer. Uhum. Então toma aqui uma pilha descarregada para você executar. O cérebro entende a crença e libera o potencial para ação. O potencial vem e aí eu vou e executo a ação. Eu vou atender o cliente na minha cadeira. Mas aí a minha pilha está descarregada. Tá, você não quer levar um produtinho aqui não? E aí o cara fala não. Porque você já começou dizendo que você não quer. Isso, você já começou errado na fala, né? Aí você ofereceu sem energia e aí vem o resultado. Ó, tive mais um não. Depois do resultado vem o reforço da crença. Cara. Não falei que eu era ruim com isso? E o que mudou? Só a energia que o cérebro te liberou. Então o que você precisa fazer? Ressignificar a crença. Ressignificar crença para mudar resultado. Como é que eu ressignifico crença? Tendo os primeiros resultados. Primeiro, o próprio Tony Robbins fala, mudando o ambiente. Uhum. Segundo, tendo o resultado onde você não teve. Eu estava numa mentoria com o César Cielo, medalhista olímpico, ele falou o seguinte, cara, nunca esqueci da frase, ninguém é bom naquilo que faz pouco. Cara. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. E o Tony Robbins fala uma outra complementar, ele fala assim, ó, em algum lugar você está tendo resultado. Tipo assim, deixa eu perguntar para o vendedor, você conhece o nome dos jogadores do Campeonato Brasileiro? Ele falou assim, conheço de todos. Ah, legal. E se você está prospectando clientes? Não, eu não gosto de fazer. Não, ligar para clientes eu não gosto. Mas tá, e ler sobre o jogador? Não, esse eu leio o dia inteiro. Então você está tendo resultado. Não é porque você... Em algum lugar você tem resultado. Ou falando, decorando os caras do Big Brother, ou a série do Netflix, ou conhecendo tudo dos jogadores do brasileiro. O resultado tá lá, não tá em venda. Você tá quebrado aqui, precisando de dinheiro, mas o resultado tá lá. Então você tem que mudar essa dinâmica, né? Então, cara, para ter o resultado, eu preciso começar a fazer, eu preciso fazer. E é o treinamento. E aí volta no que nós estávamos falando, treinamento constante. É só o treinamento que vai me preparar. A preparação é isso. 60% do resultado em tudo. E a preparação me dá condição e mais peito. Sim. Para executar uma ação, porque o cérebro já... Estado fisiológico muda estado emocional. Se eu estou derrotado... fisiologicamente falando, meu cérebro já entende. Opa, ele não precisa de um recurso vencedor. O corpo dele já está dizendo, esse cara já está prostrado. Então, ele precisa mudar, e o treinamento muda isso, né? Então, ninguém é bom naquilo que faz pouco. Cara. Então, partindo desse pressuposto de que a crença vai determinar a sua ação, não é? E a ação, o seu resultado... Aí faz sentido uma frase milenar, já que está na Bíblia, eu não sei em qual livro agora, mas diz assim, sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração. O coração que a Bíblia está falando ali é a tua mente, né? Porque dele procedem a morte e a vida. Então, aquilo que você acredita, que é o teu pensamento, o ambiente mental, vai determinar a tua ação prática, e essa ação prática, por óbvio, te leva a um resultado prático. Se tu acredita que não dá, tu vai te levar a ações que vão fazer aquele pensamento virar realidade. Isso, exatamente. Né? Até no livro do Tony Robbins, ele fala o seguinte, cara, se você acredita que pode, você tá certo. Se você acredita que não pode, você também tá certo. Vai gerar o resultado que você acredita. Exatamente, é o que você acredita que vai acontecer. É impressionante, Daniel, como eu tenho verificado que a Bíblia, ela confirma, né? Não a Bíblia confirma, porque o que todos esses treinadores, os coaches estão falando, na verdade, cara, a origem é a Bíblia. É os caras que estão confirmando. Os caras que estão confirmando lá. Quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é o seguinte, Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você. Mas para você experimentar, você precisa mudar a mente. Então não tome a forma do mundo, que é cheia de crença. Não tome a conformar. Tomar o modelo da forma. O bolo da forma, exatamente. Eu coloco uma massa sem forma numa forma, ele toma a forma da forma da forma. A forma da forma. E é isso, cara. Então, só que ele está dizendo, ó, e aí outro texto, tudo que for bom, agradável, perfeito, isso ocupe pensais. Crença limitante. Exatamente. Apóstolo Paulo, quando dizia assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Crença limitante. Cara, é louco. Se você for ler pensando com esse aspecto, né? Eu vou ler procurando. Cara, você vai achar muita coisa. Sim. Muita coisa. O pensamento, ele domina. Né? Que doideira. O próprio Cristo disse, né, que se você crê, é possível. Exato. Né? Tudo é possível ao que crê. Exatamente. Que é esse acreditar na tua mente anterior de fato, né?
Você vê, eu gravei um Reels esses dias, porque eu tive um insight lendo um livro, né, cara? Eu falei assim, cara, esse livro ele fala o seguinte: a fé valoriza a presença de Deus. Daí eu parei para entender, né? A fé valoriza a presença de Deus. Daí me veio um insight assim, cara, é como se eu, Giese, tivesse na presença do Daniel, que fosse um leão mesmo, um leão. Você não é o Daniel, você é um leão. E eu tô aqui andando com um leão, e andei a minha vida inteira com um leão. De repente aparece uma ovelha, uma ovelhinha, recém-nascida. E eu chego para você, o leão. Olha ali, ó, nós estamos ferrados. Olha a ovelha ali. Olha aquela ovelha ali, cara. Daí o leão fala assim, ô Jess, você tá doidão? Ovelha? Você tá com medo de uma ovelha na presença do leão? E aí eu entendi assim, cara, quando eu não tenho fé no que Deus pode fazer por mim em qualquer circunstância, é como se fosse isso. Eu tô na presença de um grande leão temendo uma ovelha. Uhum. Cara, mas se essa ovelha atacar a gente, nós estamos ferrados. Não, cara, se eu der um rugido, eu mato ela no susto. Uhum. Não, mas a ovelha tá vindo, cara. Então, como a fé valoriza a presença de Deus? Quando eu acredito que mesmo diante de qualquer circunstância, cara, ele tá ali. E aí a minha fé nele valoriza, porque é tipo o teu filho. Eu tô com meu pai, mas eu tô com medo. Não, filho, confia, pode confiar. Não, beleza, no colo do pai eu tô bem. E é muito louco isso aí, cara. Também é crença, né? Sim. Também é crença. Partindo, entrando numa área muito mais complexa, né, da mente humana, uma doença, por exemplo, uma depressão, ela é uma crença limitante no teu cérebro que faz tu acreditar que, cara, tudo tá dando errado, tudo vai ser pior, e aí o teu corpo reage nesse mesmo nível, né, de pensamento e tal. Coisas que, tipo, às vezes tu vai ouvir uma pessoa que ela tá vendo uma coisa e tal, e na realidade tu vai olhar para aquilo, cara, mas isso não tem nexo nenhum na realidade. Mas para aquela pessoa aquilo é verdade. Exatamente. E vai fazer ela tomar ações e atitudes levando em consideração que aquilo é uma verdade absoluta. Exato. Então o cérebro humano, ele é uma máquina fantástica. O cérebro é uma máquina. Um cientista americano, ele quis provar isso. Ele falou assim, ó, eu quero fazer uma experiência mostrando que se uma pessoa acreditar no detalhe o que eu vou fazer, o cérebro dela vai preparar ela para acontecer. Essa experiência é chamada Até a Última Gota. E aí os caras divulgaram essa experiência e aí ninguém queria ser voluntário. Por quê? Eles queriam deitar uma pessoa numa maca, acompanhada por médicos, eles iam fazer uma incisão no braço, a pessoa ia pingar sangue até acabar todo o sangue do corpo e depois eles iam trazer essa pessoa à vida. Ia ressuscitar essa pessoa. E aí, logicamente, ninguém quis, né? Mas tinha um cara numa prisão no Arizona que ele estava condenado à morte, ele ia ser eletrocutado na cadeira elétrica. Ele falou, cara, entre morrer na cadeira elétrica e morrer com sangue pingando, eu prefiro essa experiência. E aí, ele falou, eu tenho uma chance, inclusive, de voltar à vida, né? E aí, então, deitaram ele na maca, tinha um pessoal acompanhando ele ali, e aí explicaram em detalhes para ele. Eu falei assim, ó, você vai deitar numa maca, nós vamos vendar os teus olhos, vai estar num ambiente escuro, e aí nós vamos deixar um braço teu pendurado fora da máquina, você vai sentir que vai ser feita uma incisão, você vai começar a ouvir o teu sangue pingando e o teu coração vai estar sendo monitorado por uma máquina de batimento cardíaco. Você vai ver que a cada minuto, a cada hora que vai passar, o teu sangue vai diminuir e o batimento do teu coração também vai diminuir. E vai chegar um momento que o teu sangue vai parar de pingar e você vai ver que também o teu coração vai parar de pingar. E aí, nesse momento, nós vamos entrar para te trazer a vida de novo. Ele foi condicionado. Ele foi condicionado. A mente dele entendeu o processo. E aí começou a experiência. Entrou uma pessoa na sala, vendou o cara, botou o braço dele para baixo, passou um instrumento de ferro, não fez um furo. E aí ele, furaram meu braço. Ela pendurou um tubo de soro embaixo da maca, abriu a vazão do soro e colocou uma vasilhinha embaixo para ele pingar devagarinho, meu sangue tá pingando. E ela ligou uma máquina que nem tava ligada nele, só fazendo barulho. Pip, pip, pip. E o cara tava ali, sem uma gota de sangue pingando. E a cada hora ela entrava na sala, fechava um pouco a vazão do soro, a gota pingava mais lentamente e diminuía a frequência da máquina. E ele entendia. Coração, os bips. Meu sangue tá acabando, meu coração tá parando. Meu sangue tá acabando. Uma tortura, né? Mas foi assim por horas. Até que num momento ela entrou e desligou a vazão do soro e desligou a máquina. O cara teve uma parada cardíaca fulminante, morreu. E a experiência era isso. Queria mostrar que eu podia matar um cara, só ele acreditando. Sem nada. Ele não foi cortado, ele não teve sangue nenhum. Não uma gota de sangue, mas o cérebro matou o cara. Porque ele acreditou. Porque ele acreditou. Lair Ribeiro fala de muitas experiências nesse sentido, de quando o cérebro acredita,
questão dos remédios, do placebo, né? Que Exato. eu vou te dar um remédio, ó, vai te curar. Não tem remédio nenhum e cura. Cara, essas questões de remédio, é interessante que tem remédios que em 70% ele não funciona de forma ativa. Isso. Mas ele tem uma condição muito melhor, porque boa parte ele não teve uma ação ativa, mas o fato de tu tomar e acreditar, Isso. que é o efeito placebo, né? Exatamente. Ele acaba jogando esses números muito para cima. É isso. Mas a mente é poderosa. Então, assim, Daniel, nas minhas mentorias, quando eu atendo vendedores, o maior percentual de um cara estar sem resultado é atribuído à inteligência emocional, a algum aspecto emocional. O cara está travado com alguma questão. Vou te dar um exemplo. Eu já conheci vendedores e atendi vendedores que ele não gostava de ligar para as pessoas. Não gostava de fazer prospecção ativa para clientes que ele não conhecia. Uhum. E aí uma pesquisa mostrou que esses vendedores ouviram muito quando era criança, falaram assim, ó, é perigoso falar com estranho. Cara, ó, não fale com estranho, não fale com estranho, não fale com estranho. Não fale com estranho, menino. Volte da escola e não pare para falar com estranho. Quando ele pega o telefone para fazer uma ligação, vou ligar para alguém, mas esse cara me conhece? Não, não me conhece. Pá, é um estranho. E é inconsciente. Lembra dos 400 bilhões de bits? Uhum. Tem uma força atuando que faz você desistir. Não, cara, não vou ligar. Cara, mas aí a grande questão é essa, né? Tipo, quem é o pai ou quem é o filho que nunca ouviu essa frase, Sim, né? Ou sim. o pai que nunca falou essa frase com o filho, né? Na tentativa de proteger ele. Sim, com certeza. E aí vai criando crença. Aham. Né? Você já ouviu aquela história? Eu ouvi muito, cara, cresci muito. Passava um cara, e o segredo da mente milionária mudou isso em mim, tá? Hoje, quando passa um cara de Ferrari por mim, não são muitos, né? Sim. Mas quando passa, eu falo assim, ó, Deus abençoe esse cara, que ele tenha muito mais. Aham. Porque antes, eu pensava assim, deve ter dado tombo em muita gente. Né? Aham. Esse aí deve ter roubado. E aí é uma crença limitante. Essa Porque para ser mentalidade rico, eu preciso dar um nó em alguém. Uhum. Né? Sabe aquele negócio assim, ó, eu sou pobre, mas sou honesto? Aham. Crença limitante. Cara, não tem nada a ver riqueza com desonestidade. Sim. E nem pobreza com o cara. Então, são crenças que vão... A grama do vizinho é mais verde que a crença limitante. Pô, se a grama do vizinho é mais verde que a minha, tudo do outro é melhor que o meu. Aham. Cresce uma crença. Né? O elefante, quando é amarrado no toquinho, Aham. depois quando cresce, ele não consegue... Ele nem tenta, porque ele sabe, eu não consigo. O cérebro já fala, ó, o teu potencial para tirar esse toco é aqui, uma pilha descarregada. Aham. E é louco. Que doideira, cara. Mas essa questão cultural que eu percebo muito no Brasil, daquela ideia fora da realidade de que para alguém ter, alguém teve que... Sim. Foi tirado de alguém. Aham. Né? Como se a riqueza ela fosse algo limitado. Ó, a gente tem isso aqui e aí isso aqui a gente vai distribuir. Então, um ficou com mais, alguém necessariamente teve que ter menos. Enquanto a gente sabe que a riqueza ela é construída dia a dia. Uhum. Então, a gente pode fazer muito mais, Uhum. né? E distribuir. E a ideia de uma empresa é justamente essa, né? Você vai ter várias pessoas construindo algo e cada um vai ficar com uma parte. Uhum. Então, quando eu entendi isso, e aí teve uma frase que me impactou muito, que é a seguinte: só existe uma maneira de ganhar dinheiro, ajudando outra pessoa a ganhar dinheiro. Uhum. Então, quanto mais pessoas eu ajudo a ganhar dinheiro, mais dinheiro eu vou ter. Legal. Né? E para tornar essa ideia prática, tipo, um cara, vou usar aqui o Luciano Hang, Uhum. né, que é um cara que todo mundo conhece, bilionário e tudo mais, que é um cara que saiu do zero em uma vida. Uhum. Ele era um trabalhador comum Sim. há, sei lá, 40, 50 anos atrás. E hoje é um cara bilionário. Mas para ele ter a grana que ele tem mais de 23 mil funcionários. Então, ele ajuda essas 23 mil pessoas a ganharem dinheiro. Aham. E por isso ele é um cara que tem muita grana. Ele poderia continuar como um empregado. E ele não teria ajudado essas 23 Isso. mil a gerar a renda que gera. E, por óbvio, ele não teria a grana que ele tem. Uhum. Mas essa é uma mentalidade que eu percebo que uma pequena parte do Brasil entende ela. Se a gente for para a Europa ou para os Estados Unidos, países desenvolvidos, essa é uma ideia muito mais bem aceita e disseminada. Eles Uhum. entendem muito melhor isso. Outra questão, então, no Brasil,
como a gente está falando que toda essa parte emocional ela é fundamental para o resultado em vendas ou em qualquer área Qualquer área. de sociedade, qual o percentual de pessoas que tem clareza disso hoje? Porque o que eu estou vendo é muita gente falando sobre isso, Uhum. numa quantidade muito maior, até pela facilidade de disseminar as ideias hoje com rede social e tudo mais. O quanto as pessoas estão atentando e aplicando essa nova visão. Então, como você disse, né? Está sendo muito mais tratado isso em cursos, em falas, do que realmente vivido pela maioria das pessoas, né? No livro Segredamente Milionário, o cara fala, né? Cara, se a gente distribuir toda a riqueza do mundo igualmente para a mão de todas as pessoas, em questão de meses, voltaria para as mesmas pessoas. Porque é a mentalidade, o segredo da mente milionária. E aí o Vitor Damasio, que é o meu mentor, ele fala o seguinte, né, cara? Ele falou assim, ó, primeiro eu fiquei milionário na mente, depois eu fiquei milionário. Porque as pessoas que ficam milionário com dinheiro antes da mente ficar milionário, ele perde o dinheiro. Tanto é que as pessoas que ganham na Mega Sena, a maioria volta a ser pobre, porque o cérebro trabalha para acabar com o dinheiro que ele tem, para destruir. Ele não tem a capacidade mental de ter todo aquele dinheiro. E aí ele fica pobre de novo. Então, assim, eu não faço ideia do percentual, mas o que a gente pode, na pirâmide, né? Cara, a minoria é milionária, a grande minoria é milionária, tem muito dinheiro e vive, e não é refém do que tem, né? Porque tem essa diferença também. Então é um ponto que tem que ser muito trabalhado, mudar a mente das pessoas é muito difícil, né? Muito difícil, porque é uma vida inteira pensando. Eu estava numa mentoria com o Pablo Marçal e ele falou o seguinte, né? Falei assim, tinha umas 300 pessoas, ele falou, quem pega a carteira todo mundo aí? E aí todo mundo pegou a carteira e falou assim, quem tem dinheiro dentro da carteira? E aí a minoria tinha dinheiro. Ele falou assim, cara, eu não vou ser taxativo, mas provavelmente você tem um bloqueio com escassez. Porque se você nem anda com dinheiro, e agora tem o Pix, tem o cartão, tal, não sei, mas isso já era mais atrás. Então, a pessoa que nem tem dinheiro na carteira, cara, pode investigar um pouco que pode ser o dinheiro é sujo. E quem nunca ouviu assim, ó, moleque, não pega o dinheiro é sujo. Porque era sujo de muita pessoa. Mas isso vai criando também uma mente, né? Então, uma mentalidade. Então é assim, a escassez é um grande bloqueio que, cara, impede. É aquilo que você falou é perfeito, né, cara? Quando eu tenho a mentalidade que eu preciso ajudar outras pessoas para que elas ganhem dinheiro e eu vou ganhar também, e a escassez faz com que eu fique no meu mundo, né? Eu fico aqui no meu mundo e não faço mais nada para ajudar o outro. Não, deixa que eu dou o meu jeito. E aí um cara desse tem 23 mil funcionários no mesmo tempo que eu e você tem, né? As mesmas 24 horas. E aí eu falo, meu Deus do céu, como é que pode? E uma coisa que eu percebo muito é que na mentalidade que a gente tem como sociedade, naquilo que você falou, né? O dinheiro é sujo, se o cara tem uma Ferrari é porque ele deu tombo em alguém. É uma forma de eu justificar a minha mediocridade. Sim. Cara, por que eu não tenho a Ferrari? Porque eu sou um cara honesto. Eu não estou disposto a dar tombo em ninguém. Então, eu estou aqui por isso. E não porque, cara, para mim ter uma Ferrari, para mim ter uma empresa com 23 mil funcionários, eu tenho que estar disposto a ajudar muita gente, a transformar muita gente. Porque num caso, tipo, um cara desse, para ele estar no patamar que ele está, ele vai ter que ter uma pirâmide abaixo dele aqui que ele... Para ele ser bilionário, ele tem que transformar muita gente em milionário. Sim. Que é a elite dele ali. É isso aí. Né? Então, às vezes, o cara está criticando e se o cara esse que ele está criticando pensasse da forma que ele está pensando, ele não teria nem emprego. Porque ele não é um cara disposto a progredir, a arriscar e fazer um negócio acontecer para dar oportunidade para outras pessoas. Eu não estou dizendo com isso de que ele é mais importante do que o cara que está trabalhando, porque se não tiver o cara lá trabalhando, também não vai funcionar. Mas são órgãos de um mesmo corpo. E um precisa do outro. Sim. E hoje o que a gente vê no Brasil é que é feita uma briga entre esses órgãos, vamos dizer assim. E aí, voltando de novo lá na Bíblia, ela diz que um reino dividido não subsiste, não prospera. Exatamente. Né? Então, quando a gente entende esse modelo, e aí, tipo, trabalhando como eu trabalho, liderando pessoas, a gente percebe, Gési,
quem tem a capacidade de sair, aprender e abrir um próprio negócio e progredir e quem não. Porque é a atitude mental dele já aqui dentro. Se ele está aqui dentro da tua empresa, né? E o Geraldo Rufino fala muito isso. Cara, o melhor lugar para te empreender é no CNPJ de outro. Sim. Porque o teu risco é zero. O risco é zero, exatamente. Então, se lá no CNPJ do outro tu tem já uma mentalidade de dono, de cara, vou fazer o que eu posso fazer, não o que eu fui contratado aqui. Ah, não, mas isso aqui não é para mim. Se tu não tem essa mentalidade de fazer o que tu pode, o que tu sabe, e melhorar o processo a cada dia, tu não vai conseguir te desenvolver empreendendo. É isso né? aí. Então, essa ideia de, cara, vamos ajudar, vamos fazer, e tudo passa por, tu tá falando aqui, treinamento, acesso a esse conhecimento e permissão para essa execução. Exato. Porque às vezes eu posso ir lá, vou comprar o treinamento do Giese aqui e vou vender até avião pegando fogo. Mas se eu não executar, se eu não me permitir testar aquele processo, eu não tenho resultado. Eu tenho conhecimento. É isso aí. É o Jim Collins, né? Tem um livro e ele fala o seguinte, né? As duas principais características que as grandes empresas estão buscando hoje nos profissionais são adaptabilidade e humildade. Primeiro, humildade para saber que eu não tenho tudo que eu preciso para crescer. E aí, se eu sou humilde, eu me adapto. Então, se eu não sou humilde em entender isso, eu nem me adapto a um outro processo. Aí eu lembrei nessa fala tua, o Pablo Paukar, que escreveu um livro chamado Mentalidade, ele diz assim, né? O nosso cérebro não foi programado para nos levar ao sucesso, mas apenas para nos manter vivo. E ele vai fazer isso usando o mínimo de energia possível. Então, o exercício de você crescer e ter resultado é desligar o piloto automático, que é um elemento do cérebro. Pablo Marçal fala que a mente é diferente do cérebro. Por exemplo, eu tomo banho gelado todas as manhãs, não é porque o Pablo falou, é porque eu estou governando o meu cérebro com a minha mente, com a minha mentalidade. Estou dizendo, você quer ficar no quentinho, mas eu vou te mostrar que quem manda sou eu. A minha mente governa. Isso foi uma chave muito top, cara, porque é o seguinte, o cérebro nasceu para os objetivos biológicos. Nascer, crescer e te manter vivo. Por que o urso vive hibernando lá na caverna? Cara, porque ele quer... E o cérebro é isso. Ele vai te proteger. Quando você verifica alguém que ele está dando muita desculpa, e o cérebro faz isso, eu sou um fracassado, e agora eu preciso achar justificativas para esse fracasso. E aí começam as crenças. Mas ele também roubou para ser rico. Mas o governo tá ruim. mas está chovendo. Então, Pablo Marçal fala, né? Quem é bom em desculpa não é bom mais nada. Cara, porque a desculpa te mata. Desculpa é o seguinte, tira a culpa de mim e põe em alguém. Cara. Exato. Tem um grande filósofo que diz o seguinte, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu ponho o que eu quero. Acabou. Então, desculpa, tira essa culpa de mim. Eu quero achar, e o cérebro vai achar. Eu não estou vendendo porque o Daniel, a política da Dom Betim é ruim, porque está chovendo, porque o governo, porque ninguém está comprando. Aí a gente acaba generalizando. Cara, ninguém está ligando, ninguém está recebendo visita. Bom, se ninguém está... o Joe Girardi, que é o maior vendedor do mundo, escreveu um livro aí, ele vendeu 15 mil carros em um ano nos Estados Unidos e entrou pro livro dos recordes, porque ele vendeu mais carro que algumas montadoras e ele vendeu individualmente, falando com as pessoas. 15 mil? 15 mil carros. 15 mil carros. Tem um livro dele que só acha nos sebos aí, é um livro muito top. Ele diz o seguinte, o ambiente mais tóxico da concessionária, quando eu chegava, era o cafezinho com os colegas. Porque quando eu perguntava para ele assim, e aí, como é que tá o mês? Vixe, tá uma bosta. E aí ele fala, bom, se tá... Então ele nem ia nesse ambiente, porque esse ambiente gerava crenças, contaminava. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e as ações geram os resultados. E aí o Wendell Carvalho, o Marshall Schultz, ele fala o seguinte, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Se essa ação, que é um comportamento, se eu não saio dessa vibe mental, desse pensamento, e eu sempre estou executando aquele comportamento, vira um hábito. E aí o Jim, que foi o mentor meu, ele fala o seguinte, primeiro nós formamos os nossos hábitos e depois os nossos hábitos nos formam. O hábito é tão sutil que você não percebe quando ele está sendo formado, mas ele é tão poderoso que você não desforma ele nunca mais depois que ele foi formado. E aí, se eu estou sempre com um pensamento negativo e as minhas ações são sempre motivadas por um pensamento, vira hábito. Eu sou um cara, sabe aquele, esse aí é o ranzinza. Esse aí é o ranzinza. Hábito. Nós somos hábitos.
O que nós somos é um conjunto de comportamentos que viraram hábito. Então, ó, sempre tá de mau humor de manhã. Por quê? Hábito. Falta de inteligência emocional, de mudar o ambiente, de, cara, deixa eu... Cara, isso é poderoso demais. Quando eu vi o Wendel Carvalho falando o seguinte, cara, quando você vai acessar ambientes diferentes, mude o seu estado emocional. Eu falei, mas como assim, cara? Mude o estado emocional. Não, você consegue mudar o estado emocional. Por exemplo, saiu de um dia estressado de trabalho, vai chegar em casa, é um outro ambiente. Sabe aquele pai que chega e deita no sofá e fala, não, preciso de uma hora aqui na minha caixinha do nada? É porque não mudou o estado emocional. Porque se ele mudasse no caminho, ele não precisaria da caixinha do nada. Porque é a caixinha do nada que está mudando o estado emocional. Por que ele não fez no carro? E aí o filho não se sentiria rejeitado, porque toda hora que meu pai chega, ele não quer brincar comigo. Não, menino, agora não. Deixa eu ver o jornal. Então, mudar estado emocional é a respiração e começar a lembrar, pá, meu filho é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, e eu vou chegar num outro ambiente. E aí, você pensou, gerou novos neurotransmissores e a corrente sanguínea foi invadida por aquela nova... E a respiração, que a gente usa muito pouco, mas sabe aquela coisa que você fala quando você vê alguém passando mal? Calma, calma, respira, quer um copo d'água, mas respira fundo. A gente sabe inconsciente que a respiração resolve um monte de coisa, mas a gente não faz para mudar de ambiente. Então, cara, a respiração e mudar o pensamento para acessar um ambiente é fundamental. Porque você traz a carga do outro ambiente emocional. E acessa um estado e se prepara para estar numa outra frequência. Cara, então, resumindo, tudo passa por uma condição emocional ou de crença que vai moldar a nossa ação e que molda o nosso resultado final. São os filtros. O Tony Robbins fala no livro dele sobre... auditivo, visual, sinestésico. Esse é um grande filtro no cérebro que vai fazer você compreender o mundo de uma forma. Eu preciso entender como isso está, como as imagens estão sendo representadas. Porque o Tony Robbins fala assim, nada é ruim ou bom por si só, mas sim como eu represento isso na minha cabeça. Cara, eu recebi um médico na minha casa no final de semana e aí tinha acontecido algumas coisas que tinham estressado um pouquinho antes de eu sair para o mercado para comprar uma carne. E aí eu fui no Giasse, não achei carne. Fui no Rosso, não achei carne. Nossa. Entrei no Bistec e aí eu tive um insight. Se você tá mal emocionalmente, você vai ver o mundo mal. Cara. E aí eu falei, cara, eu não acho carne porque eu tô... É eu que não tô pronto. Eu que não tô pronto, cara. E aí deixa eu mudar. Não, deixa eu mudar essa vibe. Parei um pouco no mercado. Respiração, vai ser um dia legal, vai ser um almoço legal. E aí eu achei a carne. Porque quando você tá mal emocionalmente, você não vê nada bem, cara. Você não vê nada bem, você só vê o mal. E aí o Tony Robbins fala isso, cara. Tudo é como você representa na cabeça. Se você criou a representação, aquilo vai. É o que você vê. A lente, é o teu filtro. E aí eu preciso mudar isso, senão eu vou acabar, né? Com um momento que poderia ser muito bom por causa de uma questão emocional. Então, aquela máxima que a gente já ouviu várias vezes de que as pessoas são contratadas por habilidades e demitidas por comportamento. É isso aí. Inteligência emocional. E aí cabe à liderança também conduzir esse liderado dele a uma condição de inteligência emocional para ele, para conseguir absorver de forma melhor possível a parte técnica que ele já tem, mas ele precisa ajustar essa questão emocional para manter os resultados. Fundamental. Daniel, você falou de uma coisa, cara, que eu aprendi com o Márcio lá atrás, né? Quando ele usou uma frase assim, o outro sempre tem uma razão. Essa frase é errada. O outro sempre tem razão. Não, o outro sempre tem uma razão. Qual é a principal causa dos conflitos? É a falha na comunicação. Né? E a falha de comunicação vem quando eu julgo o Daniel, porque eu tenho a minha personalidade, cresci com 49 anos, eu sei que eu sou assim, e eu julgo por que você não pensa como eu penso. Por que você não fez como eu fiz? Por que você não entregou? Só que eu esqueço. Quando eu esqueço que tem outras 8 personalidades que podem ser diferentes da minha, diferente de pensar, diferente de ver o mundo, e eu não aceito o teu jeito, aí então vem o julgamento. Aí o julgamento começa a fazer com que a comunicação não... Então é assim, cara, isso é inteligência emocional. É ter a compreensão de que você é diferente e eu preciso te ouvir, eu preciso te entender. Cara, por que ele é assim? Por que ele pensa assim? Eu, no começo da minha caminhada de empreendedor, eu não aceitava não aceitava o resultado. Eu exigia que fosse feito do meu jeito. Tive uma palestra com o Roberto Justus,
Cara, um perfeccionista ao extremo. Um perfeccionista no grau máximo, que ele não aceita o resultado certo. Tem que ser exatamente como eu. Esse cara sofreu muito. Tem 9 empresas, bilionário, mas ele mesmo falou ali, cara, mudei muito, 4 esposas, porque o perfeccionismo não aceitava. Então, e aí o perfeccionismo, eu julgo, se você não é como eu, não serve para estar no meu time. Só que isso mata muito, né, cara? Paulo Vieira, ele fala, 15% do teu resultado vem de fatores cognitivos, de técnica, o que você estudou. Todo o restante, 85%, é inteligência emocional. Foi feito pesquisas, caras que estudaram em Harvard, os dois, o mesmo conhecimento, um bilionário e o outro quebrado. O que aconteceu? Inteligência emocional. A grande diferença é a inteligência emocional. No fim, é você controlar, não controlar, mas reagir à tua emoção. Né? O que transformou minha vida foi quando o Márcio Schultz falou da bioquímica da emoção. Ele falou o seguinte, ó, uma emoção positiva influencia o teu comportamento. Uma emoção negativa determina o teu comportamento. Então eu preciso mudar a mente, porque se eu penso mal, pensamentos geram sentimentos e aí tem um processo no cérebro. Quando eu entendi que era uma bioquímica e que eu não tinha controle, quando o apóstolo Paulo falou o seguinte, o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço, bioquímica da emoção, a emoção tomou conta. Então quando alguém te ofende, que você sente o teu coração batendo, você sente que ficou vermelho, o sangue ferveu, mudança do estado fisiológico. A mão já fechou. A mão fechou. Se você não dominar aquilo naquele momento, contar até 3, isolar, dar uma volta, a reação àquilo é incontrolável. Porque é um instinto. Se a emoção vem e domina, o instinto vem e age e eu não tenho domínio sobre o instinto. Isso apaga fogo com gasolina. Exatamente. E aí as guerras, as mortes são por isso. Porque eu dei vazão, fiquei ruminando. Não acredito que ele fez comigo, eu não acredito que ele fez com a esposa, né? De novo. E aí entra o aspecto da comunicação não violenta, que você tá nervoso e nem verbaliza a tua necessidade. Você fala de um jeito, né? Igual eu já cheguei em casa, você não muda, né? Sempre no celular. Então, essa minha fala não resolve nada porque não mostra a minha necessidade de atenção. Ela só disse, jogou pro outro, você não muda, sempre no celular. E aí ela se sente ofendida e não pode nem atender a minha necessidade de atenção porque eu não falei. Aí a comunicação gerando... E aí eu fico numa vibe de pensamento, ela não muda e ele é grosso, também nunca muda. E aí os dois... Se atritam porque o comportamento está sendo determinado por uma emoção negativa. Né? O Thiago Bruneri fala, toda necessidade não atendida gera uma emoção negativa de frustração. Você quer atenção? Então fala. Você poderia deixar o celular? Eu te amo demais, você pode me dar um tempo de atenção? Não, você chega, no meu caso da minha personalidade, que não quer falar, evita o conflito, chego, tá no celular, fico quieto. De novo, pensando. Mas aí a tua mente não para. A minha mente não para. A mente não para. A mente não para. Louco. Que doideira. Cara, é uma aula e com certeza a gente tem conteúdo aqui para ficar o dia todo conversando. Com certeza. Mas, cara que se interessou e que quer acessar um pouco mais do Giese, onde que ele encontra, rede social, quer fazer um curso, quais são as áreas que você está atuando? Conta pra gente aí. Legal. Então, Daniel, hoje eu trabalho com um curso de vendas, eu criei um método que chama Vende Mais Quem Vende Diferente. Então, lá no meu Instagram, @Giezi, GIEZIJR, é o meu Instagram, é a minha maior fonte de contato aí com as pessoas, e tem lá um link para o meu WhatsApp. Então, eu tenho um curso que eu chamo hoje de Aceleração em Vendas, que está em cima de um método chamado Vende Mais Quem Vende Diferente. Tem 3 pilares: vender mais, esforço, vender melhor, foco no cliente, vender mais rápido, persuasão. Eu tenho também a mentoria, que aí eu trabalho individualmente e trabalho com mentoria comercial nas empresas, ajudando empresários. Então, atendo muitas imobiliárias, já atendi Delupo Ferragens, Grupo RIC TV Record, Volkswagen Caminhões, a Iveco, Mitsubishi, Volkswagen Veículos, empresas grandes, médias, pequenas, de todo segmento, clientes nos Estados Unidos. Então, curso de vendas, curso de persuasão, mentoria comercial, e toda essa área comercial
Nós temos uma expertise aí para ajudar a empresa nesses aspectos. Hoje, você foi o primeiro, mas já com mais de 80 clientes, mais de 1.000 vendedores treinados. Então, hoje eu me considero realmente um expert em vendas para ajudar a pessoa a dominar o processo, porque a venda é esse processo. Exato. É como uma queda de um avião, não é um fator só. Às vezes, foi lá na abordagem. A roupa que eu usei não conectou com o cara. Eu sempre falo para os vendedores assim, Daniel, quando eu chego numa palestra, quem aqui gosta de ouvir o WhatsApp, ouve o áudio na velocidade 2 ou 1,5 do cliente? Aí uma boa galera, por que você ouve? Cara, não aguenta uma pessoa devagar falando. Eu falei assim, sabia que o teu cliente que fala devagar não aguenta você falando rápido perto dele? Do mesmo jeito que você se estressa para ouvir alguém falando devagar, alguém se estressa ouvindo você falar rápido. Isso é conexão. Se você não espelha velocidade de voz, você perde conexão. Faz parte do rapport. Faz parte do rapport. Então, eu falo isso para mostrar como são elementos sutis que faz com que você perca uma venda. Não é só o cliente não quis. O lead é frio. Atendo muitas imobiliárias, né? E aí os corretores falam assim, tá, esse lead é frio, só tá especulando. Eu falei assim, tá, mas quem que comprou uma casa na vida, a primeira, que no começo não estava especulando? Sim. Será que é essa? Óbvio. Será que é aquela? Todo mundo especula no começo. A compra é uma especulação. Você está vendo várias possibilidades para se decidir. O problema é que o cara descarta. Bom, já que está só especulando, eu vou descartar, porque ele não está pronto para comprar. O que esse vendedor está fazendo? Colocando a necessidade dele, o dinheiro que ele precisa da comissão, que ele tem que pagar o aluguel, fazer compra, e ignorando o cliente. E aí ele perde lá na frente. Mas é ele que vai transformar vai esquentar esse lead, né? Se ele fizer o trabalho dele bem feito. Exatamente. Eu uso até assim, ele não está frio, ele não está no momento de decisão, jornada de compra do marketing, né? Aprendizado, descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão. Ele não está decidido. Ele precisa, inclusive, de um especialista. Sabe aquela coisa que você vai num médico, você deve ter passado por isso agora, e eu não confiei nele, então eu vou pegar uma segunda opinião. Vou pegar uma terceira opinião. A dúvida impede a ação, conceito de persuasão. Se eu tenho dúvida, impede a minha ação. Ação do quê? De te contratar. Se você não se mostrou como especialista, eu preciso de um outro. Porque quando eu tenho dúvida, eu não resolvo a dúvida dentro de mim, eu preciso de um especialista fora. Por isso que a autoridade, o gatilho mental da autoridade, da prova social, ajuda a tirar a dúvida. Esse cara ajuda um monte de gente, então ele pode me ajudar também. Perfeito, cara, que aula. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha. Então você que curtiu esse conteúdo aí, quer se especializar cada vez mais, quer ter resultados diferentes, quer crescer na sua área, esse é um cara que eu indico para você. Giese Júnior é um cara que me ajudou muito, é um dos meus mentores aí, que já me acompanha há vários anos e que tem me levado para outro patamar. E ele está aí disponível para ser acessado e todas essas informações serem reproduzidas e gerarem resultados aí para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus e todas as semanas nós estamos aqui com um conteúdo interessante e importante para você estar crescendo junto com a gente, tá bom? Forte abraço.